Olá, boa noite. Meu nome é José Naves, eu sou desenvolvedor Android e esse seria o primeiro meetup do Android Drops Brasil. Infelizmente, tive alguns problemas técnicos. Eu ia fazer uma transmissão via OBS ao vivo, mas deu muito drop frames. Eu não sei o que aconteceu aqui exatamente. Tentei via Hangouts On Air, também não estava rolando, não conseguia compartilhar minha tela, não sei se é o Chromium, que no Linux, enfim. é, Peço mil desculpas para quem reservou seu tempo para acompanhar essa transmissão, né? A transmissão que aconteceria há alguns minutos atrás. Então, o que eu vou fazer? Eu decidi fazer uma gravação do vídeo, do conteúdo da palestra, tá? E a gente de repente marca um Hangouts on Air mesmo para bater papo, tete a tete aí, né? Via internet. Quem sabe assim acontece melhor. Bom, eu volto daqui a pouco, no final, para me despedir, tá? Desculpas mais uma vez e aproveitem. Ok, essa palestra ela vai falar sobre o que você precisa para começar no desenvolvimento de aplicativos Android. A gente ouve muito falar em desenvolvimento de aplicativos. Eu acho que já tem bastante gente que está por dentro, ou que está migrando, está inteirada desse assunto. Mas eu tenho visto muita gente me perguntar como é que você começa, como é que é o mercado, o que eu preciso para desenvolver um aplicativo Android, né? Eu resolvi compilar essas informações que tem um pouco da minha experiência e eu vou apresentar essa palestra com essas informações, ok? Então vamos lá. Ok, o que é o Android? Acho que todo mundo tem ideia, né, pelo menos um desenvolvedor, uma pessoa que está estudando para ser desenvolvedor, o que é um sistema operacional, né? É aquele conjunto de programas e, e aplicações, né, que você tem no teu computador que ele faz a tua ponte, né, a interação do homem-máquina com os dispositivos que tem no computador. Então, quando você aperta uma tecla, um programa tem que captar essa tecla pressionada, transformar aquilo numa ação, de repente expir aquela tecla que você digitou na tela, se você mexe no mouse, o ponteiro tem que mexer na tela, esse tipo de coisa é toda controlado pelo sistema operacional. O Android ele é um sistema operacional móvel, né? Apesar de hoje a gente ver ele em desktop, e ele não foi feito originalmente para isso, né? Ele foi feito por uma empresa que o Google comprou e correu para lançar para concorrer com a Apple e o iPhone, né? Tanto que eu acho que até a versão 4, que o Ice Cream Sandwich, para mim o Android era totalmente beta, né? Então na 4 eu acho que ele teve uma grande estabilidade, né? Começou a ficar bonito e a partir da 5 a gente tem um sistema bem maduro. Agora a gente já está na versão 7. Então, isso é um pouquinho do que eu posso contar para vocês da história do Android, né? Ele é baseado no Linux, né? O que é isso? O Android é Linux? Não, ele é um sistema que usa o kernel do Linux, tanto que tem muita contribuição no kernel do Linux que foi feita pelo Android, pelo time de desenvolvimento do Android, né? E o Android hoje a gente encontra ele principalmente em smartphones, né? Porque eu acho que é o mercado principal, mas a gente também vê em tablets que tem caído muito a utilização e a venda. A gente vê em TVs conectadas, né? Smart TVs com Android TV, netbooks. Os chineses adoram pegar esses computadores e colocar Android com teclado, um monitorzinho de 10 polegadas e vender isso, né? A gente tem em videogames, algumas empresas tentaram lançar videogames com Android usando os jogos que estão disponíveis na Play Store, set-top box
Tipo, aparelhos que você tem da tua TV por assinatura usam Android também. Smartwatches que eu acho que foi a grande última febre que teve aí nesse mercado de Android, só que não colou muito, as vendas são bem baixas, é algo caro, a bateria ainda não tem uma autonomia boa, então é algo que precisa aí de uma segunda onda para talvez colar. Eu não sei, eu acho que hoje esse mercado não é um mercado legal, ok? Então basicamente o Android é isso que eu falei. Falar um pouco do market share do Android. Ele tem hoje mais de 85% no mercado mundial de dispositivos móveis. 85%. Foram números que eu pesquisei a semana que passou. Isso eu estou falando do mercado mundial, não estou falando do Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando da Europa, estou falando do mercado mundial como um todo. Você vai ter países que esse número passa de 90%, você vai ter países que ele está bem menor, então a realidade nos Estados Unidos é outra. Lá tem muito mais iOS, né, mas eu acho que a maioria ainda é, é Android. Agora, se você for pegar todos os países do mundo, o Android é campeão e não tem o que falar. Então, isso é uma grande oportunidade para você que está querendo desenvolver aplicativos. É uma plataforma que você tem que abraçar e para mim ela tem grandes vantagens porque é aberta, você não precisa ter um equipamento específico, você não precisa comprar um Mac ou um Dell, você usa o que você tiver em qualquer sistema, então eu acho que essa é a grande vantagem que a gente tem. É, falar agora o que você precisa, que tipo de equipamento, que computador você precisa para começar a desenvolver. É, É legal você ter um computador com pelo menos 4 GB de RAM. A gente está falando em desenvolvimento Java, que consome bastante memória. O Android Studio é feito em Java também. Então, tenha pelo menos 4 GB, mas se você tiver 8 é o ideal, tá? Então, uma boa conexão à internet, ter o Java aí 7, 6, 7 ou 8. Eu uso 8, tá? A última versão é bem legal. Você já consegue usar algumas features do Java 8 como Lambda no seu desenvolvimento. Então, use o Java 8, tá? O Android Studio você vai baixar, ele é gratuito, você vai instalar ele no seu computador. Qualquer sistema operacional você pode utilizar para desenvolver para Android. Então você pode usar o Windows, você pode usar o Mac, você pode usar o Linux. Eu uso o Linux, eu estou usando o Linux Mint já há mais de um ano, eu gosto muito, mas não tem problema nenhum no meu dia a dia para o desenvolvimento de aplicativos Android, tá? É legal você ter também algum equipamento Android, né? Eu digo um celular, né? Um tablet. Quanto mais se você tiver, melhor, né? Mas se você não tem nenhum disso, ok, você tem um emulador e você pode usar o emulador para montar vários perfis, vários. Ah, isso aqui eu estou criando um emulador para simular o Moto G4, eu estou criando um emulador para o Moto X e assim vai, né? Agora sim, o requisito mínimo, né? Agora o recomendável, eu acho que é ter de 8 para cima. 8 tá legal, 8 GB de RAM. Ah, uma coisa que eu senti que me deu uma produtividade bem grande foi ter um segundo monitor. Então eu uso um notebook, né? Telinha de 14 polegadas e um monitor de 23. É o ideal, você consegue ter mais espaço para ter o teu ambiente de desenvolvimento ali, né, a tua IDE no monitor, o, o emulador na outra, o terminal em outra, e assim você tem mais produtividade, né? Então, outra coisa seria você comprar um SSD. Um SSD faz uma grande diferença, teu computador vai carregar tudo mais rápido, né? Você vai dar boot no computador, ele já vai estar na tela de login, você carrega rápido o Android Studio, então caiu bastante o preço do SSD. Eu recomendo todo mundo trocar se puder, tá? Ok, agora eu fiz aqui mais ou menos
um workflow, assim, uma receitinha para vários tipos de perfis, tá? Que a gente tem que querem desenvolver para Android. Então, assim, o primeiro perfil é o cara que já programa em Java. O cara ou a mina que já programa em Java está no melhor dos mundos porque não vai ter que vencer essa barreira. O segundo perfil é a pessoa que já programa em qualquer linguagem orientada a objeto, como C Sharp, mas não sabe Java. Mas então ela vai ter que aprender Java. O terceiro perfil é a pessoa que já programa em uma linguagem mais simples. Eu vou falar Python, o pessoal vai achar ruim, o PHP vai achar ruim, mas vamos falar que você não tem muita noção do que é orientação a objeto, não está acostumado. É um outro perfil e o quarto perfil é o mais complicado, o mais difícil, é a pessoa que nunca programou, não sabe nenhuma linguagem de programação, ok? Agora vamos falar para as pessoas que já programam em Java. Você vai fazer o quê? Baixar o Android Studio, instalar na tua máquina, começar a estudar, ok? E durante teus estudos, crie seus aplicativos. Comece a fazer aplicativos que você vá usar ou vá servir de ser útil para alguém. Publique esse aplicativo e basicamente é isso. Você, todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia você vai aprender alguma coisa. Você não precisa sair engolindo a documentação do Android de primeira. Vai devagar, começa, o que é um Activity? Aprende o que é, aprende as views, os widgets, os principais ali, um edit text aqui para entrada de texto, um text view para exibir texto, um botão para pegar uma ação. Legal, já consegui fazer uma telinha aqui que eu escrevo alguma palavra aqui no edit text e ele vai apresentar, vai ecoar o que eu estou fazendo num text view, ou então só vai ecoar ou vai inverter aquilo que eu digitei quando eu apertar um botão, esse tipo de coisa. Você vai aprender, você vai se familiarizar com o Android Studio, com os conceitos básicos, né? Aí depois, ok, já quero fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada. Eu quero ter uma segunda activity, da primeira chamar a segunda, passar dados de uma activity para outra, vou usar intents, ok? Eu preciso rodar serviços em background, eu não posso ficar executando tudo na main thread. O que eu faço? Eu vou usar um service, um intent service, um async task, um Rx Java, um Rx Android, entendeu? Você vai persistir dados, você vai usar o SQLite. O SQLite você vai usar ele, como que você faz para gravar dados. Você tem que aprender o SQL, a linguagem SQL. Então, mas você vai aos poucos, conforme vai aparecendo as tuas necessidades. Vai pegando tutoriais, eu vou depois listar mais para frente alguns livros, indicar alguns cursos. E aí a gente vai indo e cada dia é um passo atrás do outro até você chegar e ser um desenvolvedor mais experiente, tá? E é legal sempre ter uma conta no GitHub, comece a publicar suas coisas, programinhas simples, aplicativos simples mesmos, e isso é um aprendizado constante, tá? Ok. Esse perfil da pessoa que já programa em outra linguagem orientada a objeto e quer aprender a programar Android, o que ela precisa? Bom, vai ter que aprender Java. Vai ter que aprender Java e Android. Por que não tentar aprender os dois ao mesmo tempo? É complicado? Talvez. Mas, dependendo, se você está com uma linguagem próxima ao Android, tipo um C Sharp, é muito parecido. Você olha assim, às vezes você fala, pô, isso aqui é Java ou é C Sharp, né? Se você pegar um trechinho de código. Lógico, não estou falando nada muito específico de nenhuma linguagem, mas assim, você tem uma construção simples ali, um if, um while, entendeu? Tenta fazer isso, aprender os dois ao mesmo tempo. Então, assim, para Java você vai ter que pegar alguns conceitos, né, como interfaces, classes anônimas, collections, generic, threads, que são muito importantes em Android, e aí você volta, você faz aqueles passos que eu mostrei no slide anterior, para quem já sabe Java e está querendo aprofundar em Android, entendeu? Parece simples? Parece, mas não é tão simples, mas isso vai de cada um. Tem gente que aprende sozinho, olhando documentação, estudando código de outras pessoas. Tem gente que prefere um livro, tem gente que aprende melhor por videoaula, tem gente que
tem que fazer um curso presencial, então assim, tem opção para todo mundo. Então, qual que é o tipo de aluno que você é? De aprendiz que você é? Você aprende melhor por vídeo, por leitura, você não consegue estudar sozinho, você precisa de alguém para estudar com você, um curso presencial, então você se conhece e você sabe qual caminho que você vai seguir. Ok, o terceiro perfil você já programa, mas não manja muito de linguagens orientadas a objeto. Então você vai ter que aprender Java, mas antes disso você vai ter que ter alguns conceitos como herança, polimorfismo, encapsulamento. Olha, eu vou falar para vocês, eu levei um bom tempo para entender todos esses conceitos. Herança é um negócio que foi ok, é legal. O mais complicado para mim não foi encapsulamento na herança, foi o polimorfismo. Eu falei, putz, legal, né? Mas assim, eu não via isso na prática. Eu entendi isso quando eu entendi o interfaces. Me deu um estralo, assim, acendeu uma luz e eu falei, puxa, é isso. Entendi para que serve interfaces. Meu, é um contrato isso daqui, qualquer classe que implementar o que está nesse contrato vai dar certo, vai funcionar e, putz, abriu assim um mundo, né? Foi um divisor de águas quando eu entendi isso. Eu não aprendi isso em nenhum curso, já tinha lido vários livros, aí foi quando eu li o livro do Deitel, que é Java como programar. Ele é muito didático e ele me mostrou alguns exemplos ali que, olha, eu recomendo para qualquer um que queira aprender Java comprar esse livro. Eu coloquei ele ali no slide lá para frente, mas eu já comecei a falar aqui. Ok? Ok, você não sabe Java, não sabe orientação a objeto, então vamos aprender o que é classe abstrata, um pouquinho de classe anônima, sobrecarga, interfaces, né, interfaces, collections, generics, threads. Pô, parece coisa pra caramba. Tudo bem, tenha noção do que isso é para você seguir para frente. Muitas vezes na hora você não entende. Ah, tá, e aí? Vai continuando, uma hora isso vai fazer sentido. Se você tiver empacado, converse com outras pessoas, troque experiência, que você vai entender isso em algum momento. E isso faz uma grande diferença. Mas não pare. Ok. O quarto e último perfil é a pessoa que não programa nada. Ok? First things first. Vamos lá do começo. O que você tem que aprender? Lógica de programação. Como funciona uma linguagem de programação? Como que é decisão, lógica booleana, esse tipo de coisa, repetição, estruturas de controle, você vai aprender. Se você puder aprender com Java, aprenda com Java. Se não puder, aprenda qualquer outra linguagem. Mas como assim você está focado em aprender programação para desenvolver aplicativos Android, ok, aprenda Java. Aprenda Java. Tem muita gente hoje que mete o pau em Java, fala que ri, que é muito verboso. Realmente é verboso, mas não tem problema, gente. É uma linguagem que você não vai estar aprendendo só a linguagem, você vai estar abrindo caminho para uma plataforma, que é a máquina virtual Java, ela é uma plataforma em si. Então você pode usar outras linguagens que vão ser compiladas para bytecode Java e rodar nessa máquina virtual. Então, assim, aprende Java, não vai te fazer mal, não. Tem um mercado grande aí, se você não estiver trabalhando com Android, você pode trabalhar com Java Web. Então, essa é a minha dica. Tenha bastante paciência, persevere, não desista. E assim, né, programar é para quem gosta, é para quem tem paixão. Não adianta, não, eu vou aprender porque eu acho que eu vou ganhar uma grana, o mercado tá bom, a galera tá toda empregada. Não é bem assim, tá? Isso é algo que as pessoas se enganam. É, eu tive colegas de faculdade que desistiram do curso porque não conseguiam aprender a programar. Então, assim, não é para todo mundo, mas talvez não seja muito fácil no começo, mas se você quer, você vai conseguir. Você só não pode desistir, ok? E assim, volta nos passos anteriores que eu falei nos outros slides e tenta aprender Java e Android ao mesmo tempo, por que não? Né? Você vai... Tem muita coisa em Java que você não vai precisar usar, então tenta já focar mais ou menos no Android. O que eu preciso saber aqui? Opa, herança, classe anônima, entendeu?
foca no que você vai usar no Android. Ok, aqui eu estou falando aqui de dois links que são cursos e tutoriais gratuitos, tá? Tem o The Java Tutorials para quem quer aprender Java, é um tutorial online que a Oracle colocou isso já há muito tempo. Ela tem trilhas, né? Tem tracks que você pode aprender tópicos separados. Você não vai aprender tudo de uma vez. Está muito bem feito. É, eu achava que existia uma versão em português, tá? Mas eu fui ver esse final de semana para atualizar essa apresentação. Eu só achei em inglês. Ok, a gente tem uma colega que é a Loiane, que eu acho que todo mundo deve conhecer. Ela tem um curso muito bom online, são videoaulas de Java básico. Meu, pega isso daí, o link tá aí, assiste, tá tudo lá no YouTube, no site dela, e depois se agradeça, paga um café para ela lá, porque se você não conhece, não sabe ler inglês, vai no curso da Loiane que eu acho que vale muito a pena. Ok, falar de alguns livros. Aqui está o livro que eu falei, Java como Programar, dos irmãos, eu acho que são irmãos, tá? Deitel. O Paul e o Harvey Deitel. Eles estão com esse livro aqui no Brasil na 8ª edição. É, acho que lá fora eu vi na Amazon, tá? Na 10ª edição, Java como Programar. Olha, eu li até o 6º capítulo, abriu minha mente. Isso foi nos idos de 2000, tá? Para você ter uma ideia, o livro era verde, era o livro das formiguinhas. É assim, fantástico. Ele é muito mais completo. Ele, tipo, você precisa só orientação a objeto. Tipo, do capítulo 1 até o 6º você vai entender muito bem isso. Ele tem muitos exemplos, exercícios. E aí você vai pegando tópicos assim picados. Ele é tão completo, ele fala de RMI, JB, JDBC, muita coisa que você não vai usar para Android, tá? Então já compra ele, guarda quando você não estiver mais estudando, que você vai usar ele para consulta, alguns tópicos deixa que você não vai precisar em Android, tá? Esse é um livro excelente, ele deve custar uns R$ 250, é uma bíblia isso, ele é muito, muito grande. E assim, se eu recomendo, se você precisa comprar um livro de Java, você quer comprar só um, compra esse livro aqui que é o Java como Programar. Vamos falar um pouco também da comunidade, gente. É muito importante a troca de experiência, né, entre desenvolvedores. Então, esse slide aqui, eu estou destacando algumas comunidades que vão te ajudar bastante. A primeira aqui, eu acho que é a maior comunidade de desenvolvedores Android é Android Dev BR Brasil, que eles têm no Slack, eles estão em vários eventos. Você tem gente do Android Dev BR, o Valmir, tem muita gente lá nesse Slack, vale a pena, se inscreva. Tá aí, né? Esse link aí que está abreviado com o encurtador do Google, ele vai te levar para esse Slack. Se inscreva ali, tem gente, tem canal para tudo quanto é coisa, discussão sobre arquitetura, para aprendizados, artigos novos, desenvolvedores que estão em outros países, assim, vaga de emprego tem bastante aqui, então vale a pena. Essa daqui é uma que você tem que fazer parte. Tem aqui essa comunidade que eu criei no Telegram, que é o Android Drops Brasil, tá? Telegram não é muito bom de repente para você ficar trocando código e tal. E a comunidade é pequena, tá com 42 pessoas aí no momento. Mas é legal você mandar um artigo, enviar de repente uma vaga, trocar uma experiência. Como é que eu faria tal coisa? Assim, um nível um pouquinho mais alto, né? Não precisa chegar a nível de código. Pode chegar também, mas essa é a comunidade que deu origem a esse meetup que essa palestra, tá, gente? Eu tinha criado já acho que já tem mais de um ano, eu criei no Google Plus, cara. Eu uso o Google Plus, tem uma collection ali que é o Android Dev Drops. Ela tá cheia de artigos, a maioria, ou a totalidade, toda em inglês, né? Então você tem artigos
selecionados, né? Eu faço uma espécie de curadoria de artigos para desenvolvedores Android. Hoje essa collection ela já tem cerca de 4.000 seguidores, 4.000 e pouco, beirando 5.000, e toda semana tem coisa nova ali. Então, legal, você usa o Plus, cara, entra aí que vai ser bom. É, tem um outro Slack, que é esse Android United, ele é uma comunidade nos moldes do Android Dev BR, só que é todo em inglês. Se você fala inglês, vale a pena. Tem bastante gente, bastante troca de informação. Eu acho que ainda a do Brasil é mais ativa, mas eu recomendo essa também. Agora, livros para quem quer aprender Android. Olha, acho que o livro mais famoso de Android aqui no Brasil é o Google Android do Ricardo Lecheta. É, olha, traz até o primeiro dispositivo, ou um dos primeiros dispositivos Android na capa, né? O Lecheta, tá na hora de pedir aí para a Novatec e vocês mudar essa capa, né? Colocar um dispositivo aí, mudar, porque esse daí foi o pioneiro, né? É um livro muito bom, tá? Eu conheço o Ricardo, eu já fiz um treinamento, um hands-on lá no tempo real. Era sobre games e foi de J2ME e depois fiz um de Android também. O cara é muito legal, o livro dele é muito bem escrito e tá aí, né? Um dos mais vendidos até hoje em português. Tem um livro também do nosso colega Nelson Glauber, né? Dominando o Android. Eu já assisti palestra aí do Nelson, ele tem uma didática muito boa. Eu, assim, eu não li o livro, mas eu ouço as pessoas falando muito bem desse livro. Eu acredito que toda essa didática que o Nelson tem, ele coloca nesse livro, então eu indico também. Esse livro, o Android Programming do Big Nerd Ranch, é um livro muito, muito bom também. Ele é em inglês, não tem edição em português que eu saiba. Ele está na segunda edição, deve sair uma terceira edição no começo do ano que vem. Aqui vai até o Android 6, tá? Ele é bem legal, ele tem uns dois ou três aplicativos no decorrer do livro. Ele começa do bem básico, passo a passo. Eu vou criar uma activity, dá a teoria, faz mais um pouco de coisa, dá uma teoria também. É bem legal. Se você sabe inglês, esse livro é um livro que eu recomendo fortemente. Bom, e curso? Olha, eu vou falar da minha experiência, né? Eu fiz uma especialização no Coursera, que eu não sei se hoje existe. Ela foi feita há uns 2 anos atrás. Eram 3 ou 4 módulos, tá? E foi muito boa para mim. Eu recomendo, tá? Em inglês. E tem um nano degree da Udacity que vale muito a pena, porque todo o material que eles têm ali, ele tá, eu acho que já foi traduzido para português. Você tem acesso a tudo gratuitamente. Se você pagar, você vai ter o certificado, você vai ter um mentor, você vai ter gente revisando os seus códigos. Fala, olha, troca isso que você fez aqui, ou utiliza tal coisa. Eles vão revisar teu código mesmo. Então, assim, você vai acabar aprendendo. É diferente, você vai ter um mentor ali com você se você pagar. Se você não pagar, você vai ter acesso ao conteúdo, às aulas, aos vídeos, totalmente gratuito. Eu fiz vários cursos também desse Nano Degree da Udacity, eu recomendo fortemente. Outro livro aqui de Android, eu gosto muito dessa série Head First, porque ela traz desenhos, umas espécies de entrevistas, piadas, assim, eles têm uma estratégia de aprendizado que você acaba guardando muita coisa assim, é, você aprende de um jeito diferente. Tem gente que não gosta, acha que tem muita figurinha e tal, mas tem um porquê daquilo ser desse jeito. Metacognição, né? Como nós aprendemos alguma coisa. Então eles fizeram um estudo disso e nessa linha, nessa série de livros chamada Head First, eles exploram
essa metodologia. Eu gosto muito desse livro também. Ele não está muito atualizado, mas ele vale a pena assim, você ter para aprender algum tópico que você está tendo um pouco mais de dificuldade. Esse livro tá, que eu saiba, ele só existe em inglês, tá? Então, assim, mais uma vez, gente, se você tá nessa área aqui, cara, investe em inglês. Ó, pega o Duolingo, estuda ali diariamente, faz um curso, mas consiga pelo menos ler um livro em inglês, um livro técnico em inglês. No começo vai ser difícil, mas vale muito a pena. Bom, gente, eu vou encerrar. Aqui está o endereço do Meetup, tá? Que quem sabe nas próximas semanas aí a gente não faz um hangout mesmo, junto com algumas pessoas, a gente discuta um pouco o que eu falei aqui nessa palestra. Vocês podem enviar perguntas para mim via Meetup ou via meu Twitter que está aí. Eu tenho um blog que está bem desatualizado, tá? Eu espero voltar a publicar alguns artigos e colocar lá. Provavelmente eu vou colocar essa palestra lá também. E tá no meu GitHub aí. Não tem muita coisa aberta, tá? Mas para quem quiser, pode seguir. Ó. Muito obrigado. É, boa noite. E até logo.